Olá pessoal, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o corpo dos números complexos, nesse tópico vamos falar um pouco sobre algumas identificações para facilitar a manipulação desses novos números. Especificamente falaremos sobre essas identificações e uma visualização geométrica dos números complexos. Algumas identificações. Existem dois subconjuntos notáveis de C. O primeiro deles é R cartesiano 0, também conhecido como eixo das abscissas ou eixo X. Então, são todos os números reais cuja ordenada y é nula. E o segundo é 0 cartesiano R, também conhecido como eixo das ordenadas, ou seja, aquele conjunto em que as abscissas são nulas e você tem apenas a segunda coordenada. Nesses subconjuntos notáveis, vamos considerar as seguintes funções. Psi1, que vai de R cartesiano 0 em R, ou seja, para cada par ordenado x0, eu vou associar o próprio x, a própria abscissa. E o Psi2, 0 cartesiano R, para cada par ordenado 0y, eu vou corresponder o número real y, que é a ordenada desse par. Bom, claramente as duas funções são bijeções, mas como elas se comportam no que se refere à soma e o produto? Vamos analisar mais de perto essas funções. Psi1. Considere x1 igual ao par ordenado A0 e x2 igual ao par ordenado B0, elementos de R cartesiano 0, ou seja, elementos que estão no eixo X. Ao aplicar Psi1 na soma desses dois pares ordenados, ou seja, se eu somo A0 com B0, resulta em Psi1 de A mais B, 0. Eu somo as duas coordenadas iniciais e as outras duas finais. Só que Psi1 de A mais B, 0, nós havíamos definido que a Psi1 apenas leva o par ordenado à sua abscissa. Nesse caso, Psi1 desse par ordenado vai ser A mais B. Então podemos enxergar separadamente que o A é o Psi1 aplicado em A0 e o B é o Psi1 aplicado em B0. De maneira que eu tenho Psi1 de x1, que é o meu par ordenado A0, mais Psi1 de x2, que é o meu par ordenado x2. De forma resumida, Psi de x1 mais x2 é Psi1 de x1 mais Psi1 de x2. Ela se comporta de forma natural com a soma. Já o produto, se eu multiplico esses dois pares ordenados, vejamos, A0 vezes B0, com aquele produto especial que nós havíamos definido. Então nós temos A vezes B menos 0 vezes 0, a primeira coordenada, e a segunda A vezes 0 mais 0 vezes B. Após simplificações, nós temos Psi1 de AB, 0. Mais uma vez, pela definição de Psi1, eu vou levar esse par ordenado AB0 em sua própria abscissa, que no caso é AB. E esse produto AB eu posso ver de maneira separadamente como Psi1 aplicado em A0 vezes Psi1 aplicado em B0. De maneira que Psi1 do produto de x1 e x2 é o produto de Psi1 x1 por Psi1 x2. O que é que nós podemos observar com isso? Observamos que essa função Psi1 é um isomorfismo, né? Ou seja, são bijeções que preservam soma e produto. Então nós podemos identificar esse conjunto R cartesiano 0 com o próprio conjunto dos números reais. O que é que significa isso? Que somar ou multiplicar dois números em R cartesiano 0 é o mesmo que somar ou multiplicar dois números reais. Você tem a mesma forma, né? Então nós identificamos cada par ordenado da forma x0 como sendo o próprio x, já que somamos e multiplicamos esse mesmo número real. Então vamos denominar esse subconjunto R cartesiano 0 como sendo eixo real. E a função Psi2? De forma análoga, percebemos que Psi2 preserva também a soma, ou seja, somar dois números em 0 cartesiano R é o mesmo que somar dois números reais. Então está de acordo com Psi1, mas há um pequeno detalhe. O produto. Será que o produto em Psi2 é preservado?
Vamos pegar dois exemplos específicos. Os pares 0,2 e 0,3 em 0 cartesiano R. Então, se eu multiplico esses dois pares, ou seja, 0,2 vezes 0,3, aquele produto especial, mais uma vez, nós teremos 0 vezes 0, menos 2 vezes 3, a primeira coordenada, e a segunda coordenada 0 vezes 3, mais 2 vezes 0. Ou seja, vai ser o par menos 6 e 0. Perceba que eu peguei dois elementos de 0 cartesiano R, e ao multiplicar, resultou em um elemento que sequer pertence a esse conjunto. Então esse produto ele não é preservado por π2. Então não podemos identificar os elementos de 0 cartesiano R com R. Notem a diferença. R cartesiano 0 nós podemos identificar com R, porque é uma objeção que preserva tanto a soma como o produto. Mas 0 cartesiano R não há identificação com R. Tanto é que pegamos dois elementos e multiplicamos, deu um elemento fora desse conjunto. Ou seja, não é uma operação. Por falta de um nome melhor, denominamos 0 cartesiano R por eixo imaginário. Nesse subconjunto destaca-se um par bem especial, é o par 0, 1. Se elevarmos ao quadrado, ou seja, se multiplicarmos esse par por ele mesmo, nós obtemos o seguinte número. 0 vezes 0 menos 1 vezes 1 na primeira coordenada, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 na segunda, que após simplificação é menos 1 e 0. Ora, mas menos 1 e 0 é um elemento de R cartesiano 0. Então, podemos identificar esse par ordenado como sendo apenas menos 1. O que é que significa? Significa que se fizermos I como sendo par 0, 1, então ele ao quadrado resulta em menos 1. Perceba que a unidade imaginária surgiu com outra forma, né? Talvez essa forma em par ordenado seja, digamos, mais aceitável ao nosso paladar intelectual do que defini-lo como uma raiz quadrada de um número negativo. Aí é apenas um par ordenado e ele ao quadrado resulta em menos 1, através dessas identificações que nós fizemos. E se eu pego o y vezes i, ora, y vezes i é y vezes 0, 1, que é igual a y0, porque y, por ser um número real, eu posso identificar como par ordenado y0, vezes 0, 1. Aplicando aquele produto, nós vemos que y0 menos 0 vezes 1 é a primeira coordenada, e y1 mais 0 vezes 0 a segunda coordenada. Ou seja, eu tenho o par 0, y. Então, vamos identificar o par 0y como sendo o produto y vezes i. Com todas essas identificações algébricas que fizemos, nós podemos identificar de forma geométrica um número complexo da seguinte maneira. Dado o complexo Z, identificado como um par ordenado xy, nós podemos identificá-lo como um ponto no plano real. Na realidade, nós podemos mostrar que o plano real é isomorfo a C. Então, falaremos simplesmente um ponto no plano complexo. Esse ponto identificado aí pelo complexo Z possui duas partes. A parte referente ao eixo real, que é o valor de x, e a parte referente ao eixo imaginário, que é o valor de y. Repassando então o que nós vimos nesse tópico, nós abusamos da linguagem para uma manipulação algébrica mais tranquila futuramente. Identificamos o par ordenado x0 como sendo o próprio número real x, o par ordenado 0y como sendo o número yi, onde esse i é o par ordenado 0, 1, tal que ele ao quadrado resulte em menos 1. Identificamos também o eixo das abscissas, denominamos por eixo real, e o eixo das ordenadas nós denominamos por eixo imaginário. Percebemos que a cada número complexo podemos corresponder um ponto no plano real, e vice-versa. A cada ponto do plano real podemos corresponder um número complexo. De maneira que, se Z pertence aos complexos, então Z é esse par xy, tais que x e y são números reais. Ao finalizar esse tópico, ficamos com a frase de Leibniz, onde diz: o número imaginário é um recurso excelente e maravilhoso do espírito humano, quase um anfíbio entre ser e não ser. Até a próxima.